Olá, muito boa tarde a todos. Está começando a partir de agora o Bora RN desta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. E vamos aos destaques de hoje. Começou a campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo em todo o Rio Grande do Norte. Você vai ver o público-alvo, locais e horários para se imunizar contra essas doenças e muito mais. Em Parnamirim, novo decreto desobriga o uso de máscaras também em locais fechados. Criança de 1 ano e meio morre após cair do 10º andar de um prédio em Parnamirim. Após 10 anos à frente da Arquidiocese Metropolitana de Natal, arcebispo Dom Jaime vai deixar o cargo. Secretários da Prefeitura de Natal e também do Governo do Estado deixam cargos para se candidatar nas eleições deste ano. Assunto para o nosso comentarista Bruno Araújo. Centro Internacional de Negócios da Fierne ajuda empresas que atuam na importação e exportação. E ainda, passagens aéreas estão mais caras. A gente tem dicas para você que pretende viajar economizando. O Bora RN começa a partir de agora. Começou hoje aqui em Natal a campanha de imunização contra a influenza, um dos tipos de gripe. Este ano a campanha acontece ao mesmo tempo que a do sarampo, que teve aumento no número de casos também no comecinho deste ano. E é preciso ficar atento porque até o final do mês apenas alguns grupos poderão tomar as vacinas. Diferente dos anos anteriores, dessa vez a campanha contra a gripe e sarampo ocorrerá de forma simultânea. Nesse primeiro dia, na Unidade Básica de Saúde São João, a procura pelo imunizante da gripe pelos idosos foi maior. Seu Francisco e Dona Lúcia não perderam tempo. Importantíssimo, até mesmo para você e também para os outros, porque você também transmite a doença. Então a vacina tem importância e outra, uma coisa rápida, que nós brasileiros somos acostumados já a tomar vacina. Nossos filhos, nossos netos. Então, por que não continuar? Desde quando eu comecei a tomar vacina sobre a gripe, eu nunca mais gripei. E eu acho super importante os idosos, de uma forma geral, tomar essa vacina, porque realmente funciona. Na primeira fase, que vai até 30 de abril, apenas trabalhadores de saúde e idosos acima de 60 anos podem se vacinar contra a influenza. No caso do sarampo, o público-alvo são crianças de 6 meses e menores de 5 anos, além de trabalhadores da saúde. A ideia é que essa vacinação ela possa ser simultânea. Então, o trabalhador da saúde, que é público prioritário para o sarampo e para a influenza, ele pode tomar as duas vacinas em um mesmo dia, garantindo aí o acesso e garantindo que esse acesso ele seja facilitado. O governo do estado já distribuiu todas as doses na semana passada e estamos aguardando novas doses por parte do Ministério da Saúde contra a influenza para que a gente consiga aí ampliar esse público que deve ser imunizado, acrescendo as pessoas com deficiência, com comorbidades, enfim. A partir de 30 de abril até 3 de junho, na segunda fase, serão incluídos os demais grupos, como grávidas, puérperas e adultos abaixo de 60 anos. Os demais públicos que fazem parte da campanha só serão contemplados a partir do dia 30/4, é onde a gente vai ter o dia D de vacinação, é um sábado, onde a gente convida toda a população que, infelizmente, até o dia 4 não pôde se vacinar pelo trabalho, pela situação de viagem, por uma situação de doença. Então é importante que eu esteja apto a receber minha vacina, mas o dia 30, que é o dia D, Natal, vai acontecer e a gente vai começar a contemplar todos os demais públicos, desde a puérpera, a criança, continua o idoso, continua o profissional da saúde, mas acrescentando todo aquele público que é contemplado pelo Ministério da Saúde nessa fase da vacina. Nesse primeiro momento da campanha, que segue até 29 de abril, a expectativa é vacinar 200 mil pessoas contra a gripe e contra o sarampo. Além das unidades básicas de saúde, Natal também conta com pontos estratégicos. Nos shoppings Via Direta, Midway Mall e na Zona Norte, no Partage. Também na Zona Norte, a vacinação está acontecendo no ginásio Nélio Dias. O aumento de casos de sarampo e o período de chuvas no primeiro semestre do ano foram os motivos para a campanha ocorrer de forma simultânea. Somente a vacina pode impedir a forma grave da doença.
vacina. A vacina da influenza é uma vacina de campanha, então ela não é uma vacina disponível por todo o ano dentro das nossas unidades de saúde. Então ela vem no período X, por quê? Porque é feita uma pesquisa epidemiológica numa situação de saber qual o vírus que circula dentro de cada município, dentro da situação de acometimento respiratório. E isso, a vacina é fabricada para atender essa necessidade. Esse momento é um momento muito propício ao adoecimento por doenças respiratórias. Então, é muito importante que a população que esteja realmente dentro do público-alvo se dirija à unidade e seja vacinado, para impedir a fase grave da doença. Para se imunizar, é preciso levar documento com foto e cartão de vacina. Dona Esmeralda garantiu a dose e comemorou estar protegida contra a gripe. É muito importante, né, que todos se conscientizem e tomem a vacina, porque a vacina é ciência. E é a única maneira da pessoa se livrar do vírus. Única maneira mesmo, viu, gente? Importantíssima essa vacinação. Lembrando que nós tivemos um surto de gripe junto com o da Covid no comecinho deste ano. Então fique atento aos prazos e também não perca a oportunidade de se vacinar. Inclusive, nós vamos ver agora os locais de vacinação contra a influenza e também contra o sarampo aqui em Natal, a partir de agora no nosso telão. Vamos lá, nós estamos no site oficial da Prefeitura. Olha lá, o primeiro local no Via Direta, a vacinação está funcionando de domingo a domingo com driver e também ponto de vacinação para os pedestres, sempre começando às 9 da manhã até às 4 da tarde, também até às 21 horas. Vamos lá, também temos aí o ginásio Nélio Dias, na Zona Norte de Natal, que está com a vacinação funcionando de domingo a domingo, sempre das 9 às 4 horas da tarde, com driver e também locais para vacinação de pedestres. O Shopping Midway Mall, que está funcionando aí de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, com locais para pedestres. O local, inclusive, funciona no segundo piso, exclusivo para a vacinação da influenza e sarampo. E também temos as informações sobre a vacina do sarampo, né? Via Direta está vacinando contra o sarampo de domingo a domingo, das 9 às 16 para quem chega no drive e das 9 às 21 horas para os pedestres. O ginásio Nélio Dias, de domingo a domingo, das 9 às 4 horas, tanto para o drive quanto para os pedestres. E também o Shopping Midway Mall, que está funcionando de segunda a sábado, das 10 às 5 horas da tarde. A sala de vacinação para os pedestres, que fica lá no segundo piso. É isso aí. Se você tem dúvida, é só entrar no site Vacina Natal, que tem todas as informações para você não ficar com nenhum tipo de dúvida, tá bom? E por falar em saúde, os moradores de Parnamirim agora não precisam necessariamente usar máscaras de proteção contra a Covid, mesmo em locais fechados. Isso porque um decreto publicado no último sábado pela Prefeitura torna facultativo o uso de máscaras, agora também em locais fechados. A obrigatoriedade já tinha sido derrubada em locais abertos desde o dia 10 de março. O decreto também diz que o relaxamento dessa medida pode ser revisto a qualquer momento, a depender dos índices de transmissão do coronavírus. E agora a gente fala de uma tragédia que aconteceu nesse final de semana, porque uma criança caiu do 10º andar de um condomínio localizado também lá em Parnamirim. Esse caso aí chocou a população do bairro de Nova Parnamirim, para ser mais específico, né? E aí as pessoas estão se perguntando, né, como é que podem se organizar, quais as medidas que precisam ser tomadas em condomínios, em que moram em apartamento, porque geram medo a mais para as famílias potiguares. O choro de desespero reflete a tragédia que tinha acabado de acontecer. Uma criança, um menino de 1 ano e 6 meses, caiu do 10º andar deste prédio. A criança caiu da janela de um dos quartos do apartamento, que não tinha telas de proteção. O acidente chocou os moradores do condomínio, que fica em Nova Parnamirim, região metropolitana de Natal. Equipes dos bombeiros e do serviço médico foram chamados para socorrer o menino, mas a criança já estava morta. O menino estava com a família em casa. O acidente aconteceu, de acordo com a Polícia Civil, após uma distração dos pais. A família tinha acabado de se mudar para o apartamento e ainda não tinha instalado telas de proteção. Que tragédia, né, gente? A gente se solidariza com essa família que a partir de agora vai precisar de muito apoio de vizinhos, parentes e amigos. E fica aí a dica, fica aí o recado para você que mora em apartamento, todo cuidado é pouco, porque criança cega a gente e basta apenas alguns segundos, infelizmente.
E após 10 anos, o arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, deve deixar o cargo. E uma torre de telefonia desabou em cima de uma loja após as chuvas de ontem em Santo Antônio. Esses são alguns dos destaques de hoje. Olha só. O arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, deve deixar o cargo ocupado por ele nos últimos 10 anos. Dom Jaime completou 75 anos no final de março e, pela tradição, os sacerdotes que chegam a essa idade fazem um pedido de renúncia que é encaminhado ao Papa. Se aceito, Dom Jaime se torna arcebispo emérito e passa a atuar na área social da igreja. O processo de substituição do arcebispo pode demorar até 1 ano para ser concluído. Uma torre de telefonia desabou em cima de um prédio comercial no centro da cidade de Santo Antônio, na região agreste do estado, na manhã deste domingo. A estrutura, que já apresentava sinais de deterioração, não resistiu às chuvas e caiu sobre o imóvel. Não há informações sobre feridos. O trecho de uma ciclovia no calçadão da Praia do Meio, em Natal, desabou na tarde deste sábado. Ninguém se machucou. Este vídeo mostra como ficou a ciclovia após o desmoronamento. Segundo os trabalhadores da praia, a água da chuva contribuiu para a erosão do local. Olha, gente, sobre esse trecho de ciclovia que desabou lá na Praia do Meio, uma equipe da CEMOV, a Secretaria Municipal de Obras de Natal, esteve no local hoje para verificar a situação da galeria de drenagem que chega no local. Depois disso, serão tomadas as medidas necessárias para a reconstrução e a previsão da Secretaria é de que os reparos durem pelo menos 30 dias. E vamos para o nosso intervalo de hoje. Na volta você vai ver que o Rio Grande do Norte já conta com um Centro Internacional de Negócios que ajuda empresas que exportam e importam aqui no estado. E ainda nós temos o comentário do nosso parceiro, jornalista Bruno Araújo, que hoje vai falar sobre a saída de secretários do governo que vão disputar as eleições deste ano. A gente volta já já em 1 minuto. Estamos de volta e agora para falar de política. Pelo menos 6 secretários e chefes de órgãos públicos do Rio Grande do Norte foram exonerados pela governadora do estado. Na Prefeitura de Natal também teve mudanças. Um movimento muito comum nessa época pré-eleições, já que para a Justiça Eleitoral é preciso se desincompatibilizar dos cargos para ser candidato em outubro. Assunto claro para o nosso comentário semanal de Bruno Araújo, que é com quem a gente fala a partir de agora. Cadê ele? Olá, Bruno, muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao Bora RN. Bruno, importantes nomes que estão saindo nesse momento agora, né, passando o cargo nas secretarias, nas funções públicas do governo e da prefeitura, um movimento super natural e inclusive esperado para esse momento do ano, né? É isso mesmo, Rafael. Boa tarde para você, boa tarde para os telespectadores da Band. É um movimento natural e um movimento que respeita, em certa medida, a democracia. Um dos motivos dessa legislação prevê esse afastamento desses profissionais do cargo público, né, pelo menos 6 meses antes da eleição, com o objetivo de evitar que, eventualmente, se utilize esses espaços para ter um favorecimento no aspecto ou econômico ou no aspecto político. E aí, mais do que no caso da Prefeitura do Natal, no governo do estado, esse movimento foi mais forte, né? Pessoas, inclusive, com histórico político, como o caso da vereadora Júlia Arruda, que se afastou do cargo de vereadora para assumir a secretaria, deixa agora a secretaria para disputar o cargo de deputado estadual. O caso da ex-deputada Márcia Maia, que foi deputada por 20 anos, por vários mandatos, deixa a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte para tentar a disputa para deputado federal. O ex-deputado Fernando Mineiro, que chegou a ter votos suficientes para ser eleito deputado federal na eleição passada e acabou de fora por uma questão jurídica e que estava ocupando um cargo no governo do estado, deixa também para disputa, assim como outros. Então, o governo acaba passando por uma reforma administrativa relativamente consistente. São 6 cargos de secretaria, mais 2 de pessoas ligadas à administração indireta. É muita gente deixando o governo para tentar essa disputa, até para fortalecer a bancada de esquerda dentro da Assembleia Legislativa, que hoje tem praticamente 50% dela, devido a essa movimentação política da última semana, ocupada por pessoas do PSDB.
que é um adversário histórico do Partido dos Trabalhadores em nível nacional, especialmente. E aí na prefeitura a gente também vê esse movimento saindo o Adjunto Dias das Sentas e vai disputar o cargo de deputado estadual. A delegada Sheila também se afasta da Secretaria Municipal de Defesa Social. A Yara também se afasta da Secretaria de Igualdade para disputar o cargo de estadual. Esse movimento da prefeitura é mais voltado para compor, de fato, a Assembleia Legislativa. Mas, de forma geral, é um movimento natural, é um movimento importante, inclusive de pessoas que tentam pleitear essas vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Pois é, Bruno, quando você fala aí dessas mudanças, nós temos 3 nomes aí que já saem na frente, digamos assim, por influência de parentes ou de proximidade com os líderes, né, do governo, como é o caso da governadora Fátima Bezerra. Temos aí Júlia Arruda, né, que era vereadora, passou agora um bom tempo como secretária, Adjunto Dias, que é filho do prefeito de Natal, né, e Fernando Mineiro, que já é um clássico das eleições estaduais aqui no Rio Grande do Norte. Queria perguntar para você de que forma essa influência pode gerar uma votação mais significativa. Isso traz um certo conforto para essas pessoas que, digamos assim, já saem um pouquinho na frente, né? No caso do Adjunto Dias, ele é filho do prefeito. Então, há uma ligação mais imediata entre este candidato e o gestor. Talvez, nesse caso especificamente, possa haver um impacto eleitoral maior. No caso dos demais, hoje a governadora, no plano estadual, a governadora ela tem a liderança nas pesquisas que têm sido divulgadas ao longo das últimas semanas. Por ter a liderança, as pessoas tendem a buscar, que se identificam com a governadora, buscar candidatos que estejam dentro daquela base política que estão esses personagens. Então, pode haver sim uma transferência de voto, mas não vejo o mesmo impacto no caso da governadora em relação a esses candidatos, quanto o caso do prefeito, que tem um candidato de fato que é o filho dele. Eu acredito que no nível municipal, no caso do prefeito, esse impacto deve ser maior, Rafael. Tanto é que no caso do governo do estado, são muitos candidatos da base governista. Esses que a gente citou são candidatos que deixaram os cargos. Isso sem falar, por exemplo, os candidatos que já são do PT, que a gente pode citar a deputada estadual Isoldo, o deputado Francisco do PT, que são da base da governadora, o deputado Jorge Soares, que é da base da governadora. A gente pode citar também o fato de a governadora ter também outras pessoas próximas a ela, como a Samanta Alves, que vai disputar o cargo de deputada federal. Então, são muitas pessoas da base que ocupam esse espaço. Então, a transferência de voto ela é mais complicada nesse aspecto. No caso do prefeito e do seu filho, não. Essa transferência ela é um pouco mais direta. Ou seja, Bruno, para as pessoas que estão próximas à governadora Fátima Bezerra, a disputa vai ser um pouco mais acirrada do que quem já vem apoiando aí o prefeito Álvaro Dias, digamos assim, né? Não tenho dúvida, Rafael, até porque é importante lembrar o seguinte, o PT vai se federar com outros 2 partidos que vão formar essa federação, que é uma modalidade nova dessas eleições, onde partidos se juntam e eles devem continuar juntos nesse formato de federação pelos próximos 4 anos. Então, os movimentos que esses partidos precisarem fazer, vão precisar fazer juntos. E aí, a gente tem o PV, o PT e um outro partido compondo o PCdoB compondo essa federação. Diante desse cenário, é preciso avaliar que eles vão brigar já entre si e eles estão diretamente ligados ao partido da governadora. Mas, além desses, ainda há esses outros que cercam e são da base governista, que vão brigar por espaço também. Então, é como você frisou. E é importante dizer, a briga vai ser muito acirrada, tanto pelos espaços na Assembleia Legislativa, quanto pelos espaços na Câmara Federal. Tá ok, Bruno, que a gente sabe que 2022 vai pegar fogo na política potiguar. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, que sempre enriquece os nossos comentários e as nossas pautas nas segundas-feiras aqui do Bora RN, viu? Um grande abraço, Rafael, um grande abraço para você, telespectador da Band, e fiquem ligados, na próxima segunda eu estou de volta. Olha, as empresas que atuam nos ramos da exportação e importação aqui no estado têm contado com o apoio de um importante aliado. É o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, a FIERN. O centro, que orienta e auxilia as atividades de exportação e importação, faz um levantamento em tempo real dos números do setor, onde o Rio Grande do Norte se destaca cada vez mais.
O Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte desenvolve um trabalho de apuração, assessoria e orientação às empresas do setor de importação e exportação aqui do estado há pelo menos 20 anos. Criado através da iniciativa da própria Fierne, o centro vem nos últimos anos ajudando a desenvolver produtos e um setor em que o estado se destaca. O Centro Internacional de Negócios é um setor que dá suporte às empresas, né, e às instituições nas questões de comércio exterior, importação, exportação principalmente. E nós fazemos parte, inclusive, de uma rede nacional, né, que está presente em todas as federações de indústria do Brasil. Isso permite a gente oferecer alguns serviços que, isoladamente, talvez a gente não conseguisse. O centro também oferece os serviços necessários para que as empresas iniciem ou aprimorem os processos de internacionalização de maneira competitiva e sustentável. Além disso, uma série de outros trabalhos são desenvolvidos pela equipe que é totalmente integrada às outras existentes na federação. Hoje a gente, né, oferece ações de capacitação, realizamos os estudos da balança comercial do Rio Grande do Norte mensalmente, anualmente, né? Isso hoje a gente faz junto com o Mais RN, inclusive, um trabalho muito bom que a gente está divulgando mensalmente para a comunidade, né, interessada no tema. Então, o SIM é isso aí, é o suporte que a Federação da Indústria dá para aquelas empresas que querem, digamos, começar a exportar e assim por diante. E alguns serviços desenvolvidos ganham destaque no trabalho realizado junto às empresas. É a emissão dos certificados de origem para exportação. É uma documentação que as empresas precisam, principalmente quando vão exportar para países com os quais o Brasil tem acordo comercial, né? Mas outros países também exigem esse certificado de origem, então, digamos, esse é um serviço que a gente presta continuamente, né? E grande parte do trabalho realizado pelo Centro Internacional aqui da Fierne pode ser conferida diretamente no site da instituição. Lá constam os principais resultados das exportações e importações realizadas pelo Rio Grande do Norte ao longo dos últimos 15 anos. Tudo de forma rápida, prática e também didática. Ao longo dos últimos anos, o centro também vem colocando em prática a realização de um serviço indispensável às atividades de exportações. É a emissão do chamado certificado de origem. Trabalho este que, inclusive, só a Fierne tem feito. Cada vez que a mercadoria vai entrar lá na alfândega do país de destino, esse certificado de origem vai garantir que o importador não vai pagar aqueles impostos de importação. Então, isso é um aumento de competitividade do nosso produto, né, quando vai para um país, digamos, com os quais nós temos acordo. Isso é muito bom porque diferencia o nosso produto em relação a países, digamos, de terceiro, a mercadoria de países que não estão dentro do acordo, por exemplo. E com o avanço da tecnologia, aliado ao retorno das atividades presenciais, os próximos passos do Centro Internacional é voltar a mostrar o potencial do Estado a todo o mundo. Nós viemos aqui 2 anos difíceis, né, dessas questões presenciais também, então a gente espera que haja uma maior movimentação, por exemplo, para as feiras internacionais, né, que nós sempre promovemos, junto com essa rede nacional, a ida de empresas brasileiras para as grandes feiras internacionais setoriais. E se você está planejando uma viagem, já deve ter notado, as passagens aéreas estão super caras. Mesmo assim, quem entende do assunto diz que tem como economizar um pouco. Veja as dicas. Quem procura passagens aéreas ultimamente tem levado um susto com os preços. Deu uma aumentada, né? Comprando de última hora, então. A passagem estava o dobro, né? Aumentou bastante. Uma das plataformas de busca de passagens mais usadas da internet mostrou que em um mês o preço médio disparou para muitos destinos. É o caso de Londres, que aumentou 15%, e Lisboa 14%. Mas são os destinos nacionais que mais chamam a atenção. Viajar para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília está cerca de 40% mais caro. Tem a ver com a guerra na Ucrânia. Essas sanções acabaram criando um aumento do preço do petróleo. O segundo ponto é que houve um aumento recente de demanda por parte das pessoas em busca de passagens aéreas. O jeito é procurar maneiras de economizar. Aí vão algumas dicas. Procure não só nos sites das companhias aéreas. Existem boas opções em portais que compram passagens com milhas e revendem em dinheiro. Se cadastre para receber ofertas por e-mail. Seja flexível com o destino e também com o local de partida. Às vezes, sair da
cidade vizinha vale mais a pena. E esperar um pouco mais para comprar a passagem também pode ser uma boa ideia. A tendência é que os preços se estabilizem nos próximos meses. Tem muita gente procurando agora, mas isso tende a arrefecer um pouco. Então é possível que essa escalada, né, de preços, ela tenda a diminuir com o passar dos meses. Tá difícil viajar, viu? Olha, o Bora RN vai ficando por aqui. Fique agora com o Espaço Cidadão de Robson Carvalho. Até amanhã. Mariana Rocha tá de volta e você se encontra aqui. Tchau!